Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como contratar um funcionário para minha empresa. O que eu devo saber antes de começar uma entrevista e o que eu devo olhar no currículo dessa pessoa. Eu vou passar um pouco da forma como que eu penso e como que eu costumo agir nas entrevistas. O vídeo de hoje nós vamos entender um pouco sobre recrutamento e seleção. Bem, para fazer uma seleção, para recrutar uma pessoa, é muito importante que nós primeiro saibamos como vai ser o serviço prestado dentro da empresa. Se você quer contratar uma pessoa e você ainda não sabe exatamente qual tipo de serviço que ele vai prestar, provavelmente você vai contratar a pessoa errada. Tá? É muito importante você definir antes de começar a procurar alguém como essa pessoa vai trabalhar. Por exemplo, eu quero uma recepcionista. Recepcionista é simples, é só uma pessoa que vai ficar na recepção do escritório ali, recebendo as pessoas e direcionando o trabalho aqui para dentro. Mas eu quero uma recepcionista que faça só isso, ou eu quero uma recepcionista que faça o controle dos protocolos, que faça cobrança, a ligação de cobrança, que controle o acesso mesmo das pessoas, que saiba quem ligou, quando ligou, qual era o assunto. Se eu quiser uma função um pouco mais puxada, assim, um pouco mais rebuscada, com informações mais importantes, eu já devo ter uma pessoa com uma qualificação diferenciada. Essa pessoa da recepção pura e simplesmente vai perguntar o que a pessoa gostaria, com quem ela veio falar, e vai trazer a pessoa para dentro, ou ela vai já direcionar o trabalho da forma correta. Ela vai identificar se o trabalho é com essa pessoa que ele quer falar mesmo, ou se tem uma outra pessoa que poderia resolver. Se for um atendimento um pouco mais qualificado, você tem que ter uma pessoa que entenda, inclusive, um pouco dos trabalhos que são executados dentro do escritório de contabilidade. Eu estou dando um exemplo simples, Às vezes, se for uma telefonista e não for atender ninguém, um cargo que hoje existe muito pouco no Brasil, mas existia bastante antigamente, ela só deveria entender de como operar um PABX, ou seja, uma central telefônica. Não precisava nem saber quem faz o quê. Era só receber a ligação com quem você quer falar, transfere e pronto. Anota quem ligou e pronto. Hoje em dia existem centrais eletrônicas que já fazem isso, então hoje quase não existe mais isso. Mas digamos que você queira contratar um auxiliar administrativo. Qual é o trabalho que ele vai executar? Ele vai cuidar do administrativo mesmo, ou seja, vai fazer recibos, contratos, vai direcionar a pessoa para falar com o responsável do setor, ou então ele vai vender alguma coisa, eu tenho alguns produtos aqui que ele tem que vender, então eu gostaria que ele entendesse um pouco de venda também. Eu tenho também o administrativo e o financeiro, eu tenho contas a pagar, contas a receber, caixa que eu gostaria que ele controlasse. Então, se for uma pessoa que deveria entender de tudo isso, eu preciso ter uma definição do que eu gostaria que ele entendesse antes de iniciar a minha entrevista. Uma vez que eu tenho definido quais são os conhecimentos que eu gostaria que a pessoa tivesse, eu devo ter também o horário de trabalho e o salário que eu estou disposto a pagar. Na maioria das vezes, numa empresa pequena ou média, paga pelo conhecimento que a pessoa tem. Então, se a pessoa entra com uma qualificação melhor, se a pessoa entra já sabendo mais ou menos como que funciona aquele setor, ele acaba ganhando um pouquinho mais, porque não vai precisar de tanto treinamento. Já se é uma pessoa que está iniciando a carreira, então ele entra ganhando um pouquinho menos para se desenvolver com o tempo, recebendo algum treinamento. Empresas grandes normalmente já tem o setor definido, o lotacionograma definido, No lotacionograma eu tenho qual é a função, cargos e salários, o local onde ele vai trabalhar, a função que ele vai exercer, a descrição daquela função, quais são as tarefas que ele vai executar. Então a pessoa já tem que entrar sabendo. Quando é uma empresa menor, normalmente não é tão bem definido assim, então você acaba contratando uma pessoa e vendo no que ela mais se encaixa. Mas o ideal é que você já tenha isso pré-definido.
Se for uma pessoa iniciante, quanto você vai estar disposto a pagar. Se for uma pessoa mais com conhecimento técnico mais avançado, até quanto você está disposto a pagar. Além disso, o horário de trabalho da empresa é muito importante, porque durante a entrevista você vai ter que passar essas informações para a pessoa. Mas vamos lá, o que você vai acabar olhando no currículo de uma pessoa. Em primeiro lugar, né, se é homem ou mulher, eu estou olhando aqui um currículo, né, para poder analisar como se eu estivesse analisando para poder contratar na minha empresa. Se é homem ou mulher, qual é a idade, se é casado, quantos filhos tem. Por quê? Porque às vezes, algumas funções o homem se adapta melhor, outras funções a mulher se adapta melhor. Por exemplo, aqui no escritório de contabilidade, eu não tenho nenhum homem trabalhando hoje junto comigo. Eu tenho só eu aqui dentro. E mulher se adapta melhor a um escritório de contabilidade. O homem ele tem que ter uma habilidade mais específica para ele trabalhar aqui dentro. Eu, por exemplo, quando entrei no escritório de contabilidade, eu entrei para trabalhar com o departamento pessoal, um setor totalmente de cálculo, nada a ver com atendimento. Hoje em dia, nem existe esse setor de maneira completa dentro de um escritório de contabilidade. Normalmente, o setor de departamento pessoal do escritório de contabilidade, hoje ele já atende pessoas, indica, né, atitudes que o empresário tem que tomar. Mas na época que eu entrei no escritório de contabilidade, lá em 1999, eu trabalhava interno, eu não fazia atendimento e eu entregava as coisas, né? Então, era um departamento pessoal puro. Hoje em dia, acaba tendo ali uma espécie de recursos humanos dentro de um escritório de contabilidade. A gente ajuda em outros setores. Então, é muito importante eu entender se a pessoa que eu quero contratar, qual conhecimento específico ela tem que ter e, às vezes, até qual sexo se adapta melhor ao cargo. Neste caso aqui, sou eu, né, com 39 anos, na época que eu fiz este currículo aqui, eu montei ele para uma ocasião específica, junto a uma empresa de certificação, né, e precisava de um currículo, acabei montando o meu currículo para usar como exemplo. Eu sou casado, tenho 39 anos, 3 filhos, hoje eu tenho 40, né? Moro em Sapezal desde agosto de 2007. Por que eu preciso saber desde quando a pessoa mora, né, na cidade em que ela está morando? Porque eu preciso saber se ela é uma pessoa que se muda muito. Ninguém quer contratar um funcionário que vai ficar 3, 6 meses na empresa e vai sair de novo. O custo é alto. Treinamento, adaptação. Então, às vezes, não vai servir para você. A não ser que seja um serviço temporário. Aí sim, você tem que ter uma pessoa temporária dentro da sua empresa. Uma pessoa que é acostumada a ficar pouco tempo. Se for uma pessoa que quer ficar bastante tempo, ela também não vai trabalhar motivada o suficiente, sabendo que é para ficar só 2 meses dentro da empresa. Então, por isso que é importante você entender a função para poder escolher o currículo correto. Qual é a graduação dessa pessoa, a escolaridade, né? Se ela tem formação, se ela tem 2º grau, se ela trabalha, se ela tem o 1º grau completo, né? Que hoje em dia é ensino fundamental, médio, superior, né? Mas quando eu era jovem, era 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? Ou grau ensino superior também, faculdade. Então, eu acabo perguntando dessa forma. Mas é importante você saber até onde essa pessoa estudou, se ela fez a habilitação, qual é o nível da habilitação dela, se é somente para moto, se é somente para carro, se é para os dois, se é para caminhão, ônibus. Essa informação é importante, né, dentro do currículo. Por quê? Às vezes você precisa de uma pessoa que precisa dirigir e ela não escreveu que ela tem a CNH. Então, é importante você ter definida a sua função para que você possa fazer a pergunta para a pessoa se ela tem a CNH ou não. Perfil profissional. É muito importante você saber quais são as qualidades dessa pessoa. Ninguém vai escrever no perfil profissional os defeitos, né? Mas as qualidades que a pessoa tem é muito importante. Então, eu escrevi que eu sou responsável, dinâmico, comunicativo, com facilidade para aprender, assimilar dados e operar equipamentos de informática. Tenho experiência em gestão de pessoas. Então, essas são as minhas qualidades. Tenho outras, mas as que mais se destacam são essas, né? Cursos que eu possa ter feito. Eu tenho cursos, né,
e também tenho aprendizado com o pacote Office avançado. E eu tenho formação em coach pela Febracis. Eu escrevi isso aqui também. Por que é importante a formação em coach e a informática avançada? Porque hoje em dia, no meu setor, no desenvolvimento da minha função, tudo está dentro do computador. Então eu preciso ter essas qualificações e eu preciso saber lidar com pessoas no meu dia a dia. A formação em coach me dá isso, na gestão de pessoas. Eu tenho experiência profissional em gestão de recursos humanos, gestão de departamento pessoal, eu sou consultor administrativo e financeiro e sou empresário há mais de 10 anos. Para entrar em uma empresa, para trabalhar em uma empresa, é importante eu escrever que eu sou empresário há mais de 10 anos? Às vezes sim. Às vezes a empresa está buscando uma pessoa com uma visão empreendedora, para ele ser empresário dentro da empresa dele. Uma empresa com faturamento de milhões, o conhecimento que eu tenho de gerenciar pessoas, gerenciar recursos, né? Dar lucro para a empresa, uma visão de gerar lucro para a empresa é importante. Então, se for uma empresa grande, essa informação é muito importante. Se for uma empresa pequena para média, não vai servir para nada. Mas, quando eu fiz o meu currículo, eu coloquei informação. Então, caso você esteja entrevistando uma pessoa e ele tem experiência como empresário, você já vai saber que essa pessoa vai entrar dentro da sua empresa olhando para o seu negócio, buscando gerar lucro para você. Às vezes, essa pessoa trabalhou no mesmo ramo que você, foi empresário no mesmo ramo que você. Então, você tem que tomar alguns cuidados. Se essa pessoa realmente veio para ficar na sua empresa, ou se ela está fazendo isso para poder se organizar e daqui a pouco montar uma empresa novamente para ela. Então, a entrevista você vai identificar quais são os objetivos de futuro dessa pessoa, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com contabilidade, eu gosto muito de trabalhar com gestão de pessoas, né? Mas a minha vocação, digamos assim, né, é realmente para consultoria, para organizar negócios, para constituir negócios. Eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar uma empresa pronta e trabalhar para que isso aconteça. Gerar recursos, gerar situações, procurar local de trabalho. Então, e eu amo fazer isso. Então, para mim, é muito importante, quando eu entro dentro de uma empresa, eu ver se a situação dela está correta. Por isso que na consultoria eu me identifiquei tanto. Se o endereço dela é o correto, se ela não deveria estar em outro canto da cidade, né? Se de repente essa empresa não está com a estrutura física dela fora do que seria o melhor para ela. Às vezes o estoque está junto da loja e deveria ser separado, ou então às vezes o estoque está separado e deveria ser junto. Eu poderia alugar um prédio maior, então tudo isso eu olho. Então, se eu estivesse procurando uma pessoa para dentro do meu escritório para me ajudar na consultoria, eu ia achar muito importante que essa pessoa tivesse essas qualificações. Então, eu tenho que entender o que eu busco numa pessoa para eu poder tentar extrair dela durante a entrevista. E quais foram os meus últimos empregos, né? Meu último emprego foi no escritório de contabilidade. Antes disso, eu trabalhei como gerente de departamento pessoal num grupo de fazendas, né? Tinha mais de 600 funcionários na época, hoje tem, acho que deve ter mais de 1.000 hoje. Se eu fosse me entrevistar, eu perguntaria há quanto tempo eu estou na cidade, por que eu vim, né? É muito importante saber por que eu estou na cidade. Às vezes eu estou entrevistando uma mulher e ela veio para a cidade porque o marido dela veio para cá, transferido, né? E para ela era mais importante que ela estivesse junto com o marido, porque o trabalho dele era muito legal e o trabalho dela não era tão legal assim onde ela estava, né? Então eu tenho que descobrir se o marido dela é um cara que é transferido constantemente. Por quê? Porque se eu quero uma pessoa para ficar 3, 4 anos dentro da minha empresa, eu corro risco de daqui a 1 ano perder essa minha funcionária. E às vezes eu tenho uma outra candidata com as mesmas qualificações dela, que nasceu e criou dentro da cidade e não tem intenção nenhuma de sair daqui, a família dela está enraizada e as coisas estão todas organizadas. Eu tenho que procurar na pessoa aquilo que mais me interessa. Eu tenho que saber se a pessoa é de fácil comunicação. Então eu vou perguntar como é o relacionamento dela com os pais, o relacionamento dela com a família, né, o relacionamento dela com os irmãos, caso ela tenha. Lógico que na hora que ela estiver respondendo, ela vai falar: não, meu relacionamento com os meus pais é maravilhoso. Se for uma resposta um pouco vaga,
você já vai saber que não é tão próximo assim. Agora, se ela falar, não, minha mãe é minha vida, eu trabalho, saio do trabalho, passo lá para ver como ela está, meu pai é um anjo na minha vida, então você já sabe que ela tem o apoio, que ela tem a proximidade com os pais e que para ela realmente é muito importante a família. Às vezes a pessoa é solteira, né? Você já vai ver se ela é uma pessoa mais caseira, se ela é uma pessoa mais festeira, e se por um acaso ela vai trabalhar à noite, né? E ela gosta de sair à noite, de um happy hour e tudo mais, às vezes ela não vai se identificar com a sua empresa e durante um período ali ela vai querer sair. Às vezes tem que trabalhar muito cedo e é uma pessoa mais noturna. Então todas essas coisas você tem que buscar. O salário, por exemplo, você está conversando com uma pessoa para entrar dentro da sua empresa e você pergunta, o horário de trabalho é das 6 da manhã às 11 e do meio-dia às 3 da tarde. Tem algum problema para você? Não, não tem problema. Então ele já sabe que ele vai ficar livre das 3 da tarde em diante, só vai começar a trabalhar no outro dia às 6 da manhã. Então, às vezes, para ele é legal para caramba, ou para ela é legal para caramba. Aí você fala, o salário é R$ 1.200. E a pessoa vem de um salário de R$ 2.500, ele não vai se identificar com esse trabalho. Às vezes ele está desempregado e precisando mesmo de um emprego para dar uma direção para a vida, mas daqui a pouco ele arruma um outro emprego melhor e ele vai sair da sua empresa. Então é muito importante você falar, qual a sua pretensão salarial? O salário da função está bom para mim. Aí você pode perguntar novamente. Se fosse para você trabalhar hoje, ganhar um salário, que você falasse assim, olha, eu estou tranquilo, eu não vou me preocupar durante um ano, quanto você deveria ganhar? Aí você vai tirar da pessoa por quanto ela vai trabalhar para você e ela não vai ficar preocupada com dinheiro durante pelo menos um ano, que é o período em que o contrato normalmente tem ali um reajuste, né? Então é muito importante você entender quanto você está disposto a pagar e quanto a pessoa está disposta a ganhar. Porque se você contratar ela por um salário muito abaixo, você corre de perder ela para um outro empregador rapidamente. E se você contratar ela pelo valor que ela espera ganhar e está dentro do valor da função, você sabe que você tem um funcionário por muito tempo. Então, você reunindo essas informações, o que você vai fazer? Você vai falar para a pessoa quais são as funções que ela vai exercer. E durante o período em que você está falando, você vai analisando as reações da pessoa. Se a pessoa se interessa realmente pelo que você está falando, se a pessoa está recebendo isso de maneira aconchegante, ou se quando você fala bem assim, olha, mas além de cuidar do administrativo financeiro, você vai ter que cuidar do caixa também, fechar o caixa no final do dia. E você percebeu que a pessoa deu uma trancadinha, é porque ela não gostou do caixa. Ela acha que o caixa não é a função dela. Então você pode ter uma pessoa que não quer executar aquilo ou que lá na frente ela vai falar, olha, eu não gosto de mexer com caixa, tem como você passar para fulano? Então é muito importante que você entenda qual é a função e que você passe isso depois para a pessoa, qual é o horário, se o salário que ela está pedindo é compatível, você vai passar para ela o salário que você está querendo pagar, você vai passar as funções que vai ser executadas para poder ir vendo a reação da pessoa, se ela recebe bem ou se ela não está se importando muito com isso ou se ela recebe mal. Por quê? Porque o normal é você entrevistar 3, 4 pessoas para uma função. E se por um acaso dessas 3, 4 pessoas, 2 pessoas são qualificadas, 2 estão com o salário compatível e não se importam com o horário é legal para elas também, qual vai ser o seu fator de decisão? Às vezes a reação da pessoa na hora que você estava passando, como ela vai executar essa função, como você gosta que seja executada essa função. Então, numa entrevista, é um local onde você vai estar analisando a pessoa, se ela realmente se encaixa na sua missão, na sua visão, nos valores da sua empresa, se ela se encaixa naquela função, se ela realmente tem conhecimento. Então você pode fazer perguntas técnicas de vendas, técnicas administrativas, técnicas de
às vezes de manutenção mesmo, se você precisa de uma pessoa que vai trabalhar com manutenção, se você precisa de uma pessoa que vai gerenciar pessoas, você pode fazer perguntas técnicas de como ela tomaria uma decisão no caso de uma falta, de uma falha ou de uma direção que tem que ser dada para uma pessoa. Então, o momento da entrevista é o momento de você conhecer as reações da pessoa. Então, é muito importante que você tenha a sua função bem definida, como você gostaria que ela fosse executada, e entender um pouco de quem você gostaria que fosse essa pessoa, e se preparasse para receber vários tipos de pessoas na sua frente, aonde você vai tentar extrair dela o máximo possível, para daqui a pouco você decidir quem você gostaria de ficar. E uma coisa muito importante é o retorno. Ligar para as pessoas que você entrevistou e falar, olha, muito obrigado, dessa vez eu escolhi outra pessoa, mas numa próxima oportunidade que eu tiver aqui na empresa, eu posso retornar para você novamente para a gente conversar. Agradece e deseja boa sorte para a pessoa, para ela encontrar o emprego dela logo. É muito importante dar retorno para as pessoas, para que elas saibam que a função já foi preenchida. Se foi com ela, você retorna, convida ela para vir da empresa, para poder realmente bater o martelo e fechar a vaga. As outras pessoas você liga para agradecer por ter participado, pelo tempo que ela desprendeu para vir aqui, e que o currículo dela está guardado para uma próxima oportunidade. Simples assim, tranquilo. Essas são as impressões que eu costumo levar para dentro de uma entrevista. E você, já fez entrevista alguma vez? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para poder tirar a sua dúvida. Deixe nos comentários que nós podemos conversar mais sobre isso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de curtir o vídeo para que ajude o canal a ser mais divulgado, e ative o sininho para receber as notificações. Estou no Facebook e estou no Instagram também. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.